Nesse momento que vos falo, acabo de sair de uma reunião que o cara me perguntou uma coisa que é bem interessante e por isso eu decidi gravar esse vídeo para você. Edwards, como eu consigo ver as dívidas de um imóvel de leilão da Caixa? Porque olha só, uma coisa que se você está trabalhando, se você está analisando imóvel de leilão, uma coisa que você deve ter percebido é que os imóveis de leilão estão basicamente na modalidade SFI, edital único, primeiro e segundo leilão. Nessa modalidade, você já deve ter visto um vídeo meu falando sobre o guia definitivo dos imóveis, que nessa modalidade a Caixa não paga essas dívidas que são chamadas de propter-rem. Mas a questão é, se a Caixa não paga, sou eu que preciso pagar. Como é que eu vou saber do valor dessas dívidas? É nisso que você vai ver, é nisso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a se inscrever, dar um soco nesse like aí para você aprender, uma martelada, né, para a gente usar os termos do leilão, para você aprender a arrematar imóvel de leilão. Porque assim, este canal, a ideia é que você tenha o máximo de conteúdo possível, para que quando você for para a guerra, que é efetivamente o que você vai trabalhar nos imóveis de leilão, você possa ter a diferença, você possa aprender de fato, você possa saber aplicar aquele conteúdo. Fechado? Então vamos lá, Edwards. Como é que você faz para analisar as dívidas? Uma coisa que é importante antes de falar das dívidas, você só é responsável por pagar as dívidas que são chamadas de dívidas propter-rem. Edwards, o que é isso? Dívidas que elas existem basicamente pelo simples fato de o imóvel existir. Então, dívida de condomínio, dívida de IPTU, dívida de ITR, algumas outras dívidas quando tem fórum, quando tem área de marinha, aquela coisa toda você tem que pagar. Beleza. Somente isso que o arrematante herda. Dívidas do tipo luz, água, gás, não é responsabilidade do arrematante. Por quê? Porque essas dívidas, elas são dívidas que estão anexadas ao CPF, não ao imóvel. Portanto, se você comprou, não importa, tá no CPF do antigo dono. É ele que vai arcar, é a empresa que busca uma forma de arcar com aquelas, de cobrar aquelas dívidas. Fechado? Então você deve somente condomínio e IPTU. O IPTU, de forma geral, é muito fácil de você conseguir. Você vai entrar na matrícula do imóvel e lá você vai procurar um dado chamado inscrição imobiliária. Com essa inscrição imobiliária você consegue entrar no site da prefeitura. Hoje em dia 90% das prefeituras já tem seu site. Você vai conseguir lá os dados de IPTU, de dívidas. Mas e o condomínio, Edwards? E aí que vem o que eu chamo de arte, porque na verdade você descobrir as dívidas de condomínio de um imóvel não é uma ciência exata, na verdade é uma arte. Você vai testar alguns processos. Às vezes funciona, às vezes não. No mesmo condomínio, às vezes funciona de forma diferente, mas é isso. Isso é a vida de leilão, é o que eu falo para todo mundo. Você tem que saber ocupar espaços no leilão. Leilão, eu falei até hoje isso pro rapaz, acho que foi pro Davi. Leilão é uma coisa que costumeiramente ele traz muitos desafios. Para não dizer que traz muitos problemas, ele traz muitos desafios, é normal. Só que exatamente por ter muitos desafios que ele é muito lucrativo. Então, se fosse fácil, ou melhor, se fosse totalmente trivial, literalmente qualquer pessoa faria, não seria tão vantajoso assim, concorda? Então beleza, como é que você vai fazer? Primeiro passo, a coisa mais simples é você vai tentar entrar em contato com a administração do condomínio. A administração do condomínio e ou o síndico. Você vai entrar em contato com eles. Eles já sabem quanto que o antigo devedor deve. Então, isso já traz a você a possibilidade de conseguir essas dívidas. Usualmente, se essa administradora for uma administradora grande, você não consegue essa informação porque tem uma lei de proteção de dados. E eles não podem passar essa informação. Então, a administradora grande geralmente não vai passar. Às vezes, o síndico sabe e ele consegue passar para você. Às vezes, ele não sabe e não vai querer passar para você também. Então, nesse caso, não tem o que fazer. Beleza, Edwards, tentei a administração, tentei síndico, não consegui. E agora, o que eu faço? Aí você vai para a segunda tentativa. O que é a segunda tentativa, Edwards? É
você tentar ir através ali de portaria, vizinhos, e de repente você consegue essa informação. Porque olha só, a portaria, você sabe que geralmente, se tiver algum porteiro aqui me assistindo, cara, você vai concordar comigo. Tem a galera que é fofoqueira, gosta de passar, então é uma segunda forma de você conseguir essas dívidas. Edwards, não consegui isso. E aí, o que eu faço? Aí você vai para os processos judiciais. Você vai pegar o CPF e o nome completo do antigo devedor. Com essas informações, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai jogar lá no site, por exemplo, Jus Brasil, e vai pesquisar se essa pessoa tem algum processo do condomínio. Aí vai aparecer lá, ó, condomínio contra essa pessoa. Se esse condomínio tem lá, significa que tem alguma dívida. E aí, geralmente, tem lá o valor do processo. Uma coisa que é importante, não é que tenha aquele valor de dívida no processo, que aquela seja toda a dívida. Usualmente, o condomínio vai entrar com um processo por uma parte. Vou dar um exemplo. Imagine ali que eu não pago o condomínio desde janeiro. A gente está em agosto. O condomínio vai chegar e vai falar assim, cara, Edu, você está devendo. Pode ser que ele entre com processo, sei lá, até maio. Então é referente a janeiro a maio. Aí se você entrar lá e ver o valor, você vai falar, pô, tá de boa, então. Só tá devendo 5 meses? Não necessariamente. Então você tem que ver o valor e a que se refere aquela dívida. Então, nesse caso, 5 meses, legal. Então, muito provavelmente, se o Edwards não paga condomínio de janeiro a maio, ele não pagou junho, não pagou julho e não pagou agosto. Muito provavelmente. Então você precisa ter esse jogo de cintura para fazer essas suposições. É importante isso. E aí, tudo que você tem a fazer é estimar esse valor baseado naquilo que tem. Edwards, mas e se não tem processo? Significa que não tem dívida? Cara, via de regra, eu gosto de ser o cara conservador. Em que sentido? Eu prefiro estimar que o imóvel tem muito mais dívida e eu não sei do que o contrário. Então, muito provavelmente, eu penso assim, cara, muito provavelmente essa pessoa não está pagando. Se ela não pagou parcela, ela não está pagando o condomínio. Então, se não tem nenhum processo, significa que você desiste, Edwards? Aí eu tento a minha última cartada. Qual que é a última cartada? Fazer uma estimativa extremamente exagerada das possíveis dívidas de condomínio. E aí eu vou colocar isso tudo, todas essas dívidas que eu encontro, eu coloco na viabilidade. Se a viabilidade der bom, mesmo com essas dívidas, ótimo. Se não der, você entendeu onde eu quero chegar, né? Então, tentei isso, não consegui, aí qual que é o próximo passo? Eu vou procurar na matrícula quando foi que o antigo mutuário fez o financiamento. Porque uma coisa que vocês têm que entender, toda vez que você vai fazer um financiamento, a exigência do banco é que não tenha dívida de condomínio nem de IPTU. Então a única certeza que você tem absoluta é que quando ele comprou não tinha dívida de condomínio, certo? Vamos supor que eu comprei em janeiro do ano passado. Então, em janeiro do ano passado é certeza absoluta que não tinha dívida. Se você for arrematar um imóvel que eu sou o dono, o antigo proprietário, e você não achou processo, você não achou nada, uma forma de você estimar é, se em janeiro do ano passado eu comprei e não tinha dívida, faça a estimativa de janeiro do ano passado até hoje. É uma forma de você criar essa estimativa. Pô, mas vai dar uma coisa exagerada. Sim, de novo, é melhor você exagerar para cima, e se mesmo exagerando para cima você ainda estiver tendo lucro, ótimo. Se você errou e essa dívida for bem menor, você vai ter mais lucro, não é um problema. O problema é se acontecer o contrário, você estimou pouco e na verdade a dívida era muito mais alta do que você estimou. Esse é o problema. Então eu faço, por exemplo, desde o ano passado até agora. Pô, mas são, sei lá, R$ 1.000 por mês. Então 12 mil do ano passado, mais 8 mil, 20 mil de dívida de condomínio, sim, eu coloco lá 20 mil. Se a dívida minha for menor, você se deu bem. Se for mais, não tem como ser maior, porque eu já estimei o máximo possível. Essa é a forma que eu estimo. E aí, de novo, eu vou lá, coloco na planilha de viabilidade financeira e vejo o cálculo de lucratividade. Deu certo, deu bom, vou ter lucro, sigo em frente. Não vou ter lucro, não sigo em frente. Pô, mas não é uma estimativa, a pessoa comprou há 10 anos um imóvel, não é uma estimativa furada? Sim, mas vá com uma máxima no leilão. Você não entra se você não tem certeza. Nunca, em hipótese alguma,
tenha certeza. É melhor você perder uma oportunidade do que você ganhar uma dor de cabeça. Acredite em mim. Vão ter outras oportunidades. Não vale você entrar no risco porque esse imóvel é perfeito. Na moral, nunca é. Sempre vão ter outras oportunidades. Beleza? Espero que com essa dica eu possa ter te ajudado. Clica no gostei, no se inscrever e eu vou deixar um link na descrição para que você agende um plano de... Nossa, desculpa. Um link para que você agende um plano de ação. Edwards, qual que é o plano de ação? Qual que é a ideia? Eu quero entender o que você está fazendo e o que você quer. E a partir daí eu vou te ajudar a traçar um plano. Clica no link aqui embaixo e agenda. Eu não tenho muitos horários na semana separado para isso, mas os poucos que eu tenho eu tento ajudar as pessoas. Então, tô te esperando. Aquele abraço e valeu!